Boa noite, meus irmãos. A paz de nosso amado Senhor Jesus Cristo, a graça, a paz, a luz, a sabedoria desse mestre maravilhoso nos encaminhe nesta noite, nesta exposição maravilhosa do Evangelho de João. Hoje, o Senhor, em particular, nos fará trazer o conteúdo acerca dos versículos do 16 ao 24 do capítulo 16 de João. Esses versículos, eles dão conta de um tema maravilhoso, que fala acerca do paradoxo do discipulado, a tristeza e a alegria. Como introdução, nós temos aqui a apresentar que o Senhor tem nos feito caminhar em torno desse Evangelho de João, tem nos concedido revelação, sabedoria, temos trilhado por esse evangelho maravilhoso, esse quarto evangelho. Os irmãos já sabem que foi um evangelho concedido mais ou menos nos anos 90 e 100, ano de crise da igreja, e era necessário que fosse revelado a João este outro evangelho, capaz de reerguer e dar sustento à igreja na sua missão. E nós nos maravilhamos por isso. Estamos passando, meus irmãos, acerca dos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Esses 3 capítulos, eles retratam as palavras de despedida de nosso amado Senhor Jesus Cristo aos seus amados discípulos. E também, como introdução, é importante dizer que no sábado passado nós vimos o conteúdo do mesmo capítulo 16, os versículos de 1 a 15. Esses versículos, eles falam da missão do Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, que nos foi concedido graças à obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, meus irmãos, com a abordagem dos versículos do 16 ao 24, nós podemos dizer que esses versículos do 16 ao 24, eles guardam uma íntima relação com o que foi abordado na semana passada acerca dos versículos de 1 a 15. É uma das relações mais íntimas que nós podemos encontrar, porque na semana passada foi falada acerca da missão do Consolador. E o tema de hoje vai falar de todo o preparativo, de tudo aquilo que é dispensado para que o Consolador venha e agora desempenhe a função que nosso Senhor, com a sua obra humana, desempenhou. Então, esses 2 conteúdos, tanto o versículo de 1 a 15, que foi visto na semana passada, como os de hoje, do 16 ao 24, eles dão conta de uma coisa muito importante, eles vão falar da base da igreja. E é importante nós falarmos de maneira introdutória sobre essa base da igreja, porque houve muita pregação acerca da base da igreja. Os irmãos sabem, nós fomos, a maioria aqui dos irmãos foi introduzido em um sistema em que se falava muito em base da igreja, e se falava muito numa base geográfica da igreja. E no caminhar que o Senhor nos tem dado, irmãos, nós precisamos chegar à compreensão de que a base da igreja, a igreja, ela foi gerada do alto. A igreja é algo celestial. A igreja, ela nasceu realmente de dois pilares, e esses pilares são celestiais. E nós precisamos, inicialmente, a título de introdução, fazermos bem essa caracterização. Esses 2 pilares que formam a igreja, eles estão envolvidos em 2 envios. O primeiro, o envio de nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo, a vinda do Deus encarnado. Então, todo o processo de encarnação do Filho de Deus, a sua vida humana, a sua crucificação e a sua ressurreição, elas fazem parte de um pilar que compõe a base da igreja. E o outro pilar, tão importante como o primeiro, é o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes. E nós podemos comprovar esta relação entre
a vinda de nosso Senhor, a sua vida humana, a sua crucificação e ressurreição e o derramamento do Espírito Santo, com o que se encontra lá em João capítulo 16, o mesmo capítulo que nós estamos vendo. Então, eu vou ler alguns versículos que dão conta disso. Então, o versículo 7, o Senhor disse lá em João capítulo 16, versículo 7, ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Versículo 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. E o versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, irmãos, como introdução, é muito importante nós termos essa noção do que é realmente a base da igreja. A base da igreja não pode estar numa base geográfica, como, infelizmente, nos foi dito. Muito se falava da questão da manifestação da igreja em uma cidade, mas a base realmente da igreja, ela se fundamenta nessas duas condições espirituais, na vinda de nosso Senhor, o encarnado de Deus, na sua obra, na sua ida à cruz, na sua morte e ressurreição, e, na sequência, a vinda e o derramamento do Espírito Santo. E essas são as verdadeiras bases da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, inicialmente eu gostaria de, agora abordando o teor de hoje, né, que vai dar conta do capítulo 16 de João, dos versículos 16 a 24, fazer uma leitura desses versículos. Então, eu vou fazer a leitura do capítulo 16 de João, dos versículos 16 ao 24. Então, versículo 16: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Versículo 17: então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai? Versículo 18: diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Versículo 19: percebendo Jesus que desejavam interrogá-los, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Versículo 20: em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Versículo 21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo, um homem. Versículo 22. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Versículo 23. Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, eu vou-la concederá em meu nome. E versículo 24 e último. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, agora, meus irmãos, nós vamos ver versículo a versículo, ou, em algumas partes, um conjunto de versículos. Então, na sequência,
o versículo 16, e aí eu vou fazer novamente a leitura na versão Almeida, que diz assim: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. E aí, para que seja possível apresentar uma explicação desse versículo, eu queria me valer de outras versões da Bíblia acerca desse mesmo conteúdo do capítulo 16, o versículo 16 do Evangelho de João. Então, na versão Septuaginta, o texto que lá se encontra é o seguinte: considere-me como pequeno e como nada, e novamente como pequeno e veja-me. E muito mais do que esse texto da versão Septuaginta, foi possível obter o texto da versão bereana. E essa versão bereana nos lembra daqueles irmãos de Bereia. Os irmãos se lembram que Paulo fez o comentário, né, acerca dos irmãos de Bereia, que eram aqueles irmãos que consultaram as Escrituras. Mesmo Paulo proferindo as palavras, eles consultavam as Escrituras. Então, veja como há uma relevância nessa versão bereana. E o texto da versão bereana, o versículo 16 do capítulo 16 de João, ele é muito interessante. E foi até esse versículo que o irmão Alex, quando me mandou o conteúdo acerca desse relato de hoje, ele trouxe esse conteúdo que é muito interessante, e que ele diz assim, e aí eu pedi que os irmãos prestassem atenção, ele diz assim: um pouco de tempo e vocês não mais me observarão, outra vez um pouco de tempo e vocês me verão. Não sei se os irmãos conseguiram observar, e aí a palavra eu vou acabar repetindo, que nessa versão bereana, ao invés de ser como do Almeida, que tem duas vezes vereis, a primeira parte, que é um pouco de tempo, ali vocês não mais me observarão. E já na segunda parte, em que o Senhor diz, outra vez um pouco de tempo, vocês me verão. E isso foi luz, meus irmãos, para aquilo que o Senhor me deu acerca dessa distinção aqui, nesse texto do versículo 16. A primeira questão, um pouco de tempo e vocês não mais me observarão. E a segunda parte, um pouco de tempo e vocês me verão. E aí é possível, com base no que está aqui, a gente poder parafrasear esse versículo 16 da seguinte forma. Vejam como é interessante. Um pouco mais, ou seja, umas poucas horas mais, e eu, isso é fala do Senhor, no caso, eu lhe serei tirado, pois serei crucificado, morto e sepultado. Por essa razão, vocês não me observarão mais. E aí vejam a questão de observação. Depois eu vou fazer a distinção dessa questão de observação e de visão, né, que verão. Mas eu não vou permanecer longe de vocês. Ao ressuscitar gloriosamente no terceiro dia, vou introduzir a dispensação do Espírito Santo. Através das obras poderosas desse Espírito Santo, e por meio delas, vocês me verão. Então, meus irmãos, quando Jesus disse outra vez um pouco e vocês me verão, ele, nesse caso, estava relacionando não apenas a sua ressurreição física, mas também o seu retorno por meio do Espírito Santo. E esses dois acontecimentos não podem estar separados, como nós vimos, eles integram a base da igreja. Então, nós sabemos que o Senhor foi morto, crucificado, o Senhor foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou. Os discípulos viram o Senhor fisicamente. E, depois de um tempo, houve a questão da permanência dele com os discípulos por 40 dias, mas o Senhor ascendeu aos céus. E depois disso, houve o derramamento do Espírito Santo. E aí, como o Senhor disse, eu não os deixarei órfãos, voltarei para vós mesmos. O Senhor, tendo subido aos céus, tendo ascendido ao trono, e lá está como nosso intercessor, nós não ficamos órfãos.
o Espírito Santo, hoje preenche essa presença do Senhor, tanto naqueles discípulos, quando o Senhor ascendeu, quanto conosco hoje, que não vimos fisicamente o Senhor. E sabemos como foi já dito, a base da igreja está nesses dois envios, o envio do Filho, do encarnado de Deus, e o envio do Espírito Santo. E aí também podemos dizer um pouco que a obra do Senhor, ela não está apenas resumida ao seu Calvário, não apenas está fechada na questão da Páscoa, da alegria de ver o Senhor nos libertar pela sua obra. A Páscoa também ela tem relação com o que aconteceu em Pentecostes. Então, é todo um processo. A vinda de nosso Senhor, o seu Calvário, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, a vinda do Espírito Santo, através do derramamento que foi aqueles que ali receberam inicialmente aquelas pessoas, como vimos em Atos, né, a descida do Espírito Santo, e hoje em cada um de nós esse renovar, essa vida do Senhor em nós, que vem através do Espírito Santo. Porém, também, o Pentecostes não é um evento em si. O Pentecostes também, ele aponta, e a vinda do Espírito Santo tem como proposta a preparação para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda gloriosa dele. Então, como nós vimos, a base da igreja ela consiste nesses envios. O primeiro envio do Filho encarnado e sua obra redentora. E hoje, a obra maravilhosa do Espírito Santo, nos preparando, nos fazendo cada vez mais, através da transformação que ele nos concede, nos achegarmos cada vez mais à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, edificarmos sua igreja, edificarmos realmente a cada um de nós, tanto individualmente como coletivamente, preparando realmente essa igreja para um dia tornar-se a noiva do Senhor. E, com relação, irmãos, àquela questão que foi lida lá na versão bereana, na questão de observação e visão, é interessante que, quando se fala nessa questão do tempo, de observar, o tempo de ver, isso vai trazer para nós algo que nós já vimos quando estudamos ali no capítulo 15 de João, aquela diferença entre servos e amigos. E é muito interessante que o servo, ele tem uma relação mais de observação, ele é atento aos olhos do seu Senhor. Mas o Senhor, os irmãos se lembram disso, quando nós vimos o capítulo 15, o Senhor disse ali que não chamaria mais os seus discípulos de servos, e sim de amigos. Então, o Senhor estava mostrando um caminho de crescimento espiritual, em que, saindo da condição de servos e nos tornando amigos, nós nos tornamos mais íntimos do Senhor. E aí, com essa questão da intimidade, a vontade do seu mestre é introduzida em nós. E aí nós vimos, quando estudamos aquele capítulo 15 do João, naquela questão de observar e ver, nós tiramos dali também, nós tiramos também ali o exemplo de Jó. Jó era aquele homem que o próprio Deus diz que é um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas Jó teve que passar por uma transformação. E nós vimos ali no final, depois de toda a obra de transformação, o próprio Jó diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então é importante essa distinção aqui no versículo 16 da versão bereana, que fala da questão de observarão e verão. Isso demonstra realmente uma caminhada espiritual, uma transformação, ou seja, um crescimento que nos tira de uma condição de servos, em que apenas observamos, e nos coloca na condição realmente agora de amigos, né? Aqueles que veem, aqueles que têm uma intimidade, aqueles que têm dentro de si a vontade do próprio Senhor. Então, são essas considerações que poderiam ser colocadas acerca
dessa questão quando o Senhor diz, né? Um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis. Então, que nós possamos realmente, diante desse conteúdo, termos essa noção que na nossa caminhada com o Senhor, Ele quer que cada vez mais nós saiamos dessa condição de servos e nos tornemos seus amigos, nos tornemos aqueles íntimos para que a sua vontade, a sua manifestação realmente ocorra e que a revelação, que é aquilo que traz realmente ao nosso conhecimento a vontade do Senhor, cada vez mais possa se propagar entre os santos. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, prosseguindo, meus irmãos, nós vamos agora abordar os versículos do 17, o 17 e o 18. Então, o versículo 17 diz assim, e o 18. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que vem a ser isto que nos diz um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Versículo 18. Diziam, pois, que vem a ser esse um pouco? Não compreendemos o que quer dizer. Então, com esses dois versículos, trazem um relato dos discípulos mediante aquilo que o Senhor falou no versículo 16. E aqui nós sabemos, meus irmãos, que os discípulos eles não conseguem compreender a missão do Messias, que deveria morrer, ressuscitar dos mortos, subir ao trono e deixar o Espírito Santo como o Consolador e seu substituto. Eles ainda não podiam entender nem suportar tal acontecimento. E isso se encontra lá em João, capítulo 16, versículo 12. Então, o próprio capítulo que nós estamos vendo, versículo 12 diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, com essa fala do Senhor, que ele tinha muito a dizer, mas que eles não podiam suportar agora, isso gerou nos discípulos uma tristeza, um receio, uma confusão, um medo de, inclusive, de pedir uma explicação ao Senhor de o que realmente ele estava querendo dizer com esse versículo 16. Então, vejam que os discípulos ali se refugiaram entre eles mesmos e ficaram apresentando esses questionamentos, com receio de apresentar ao Senhor. E aí isso é muito interessante, porque nós vamos, na sequência, perceber que o Senhor, por conta da sua onisciência, ele, com certeza, sondou os corações e perscrutou toda essa questão de receio, de tristeza e de confusão dos seus discípulos. Então, passando à frente, nós vamos ao versículo 19 agora, que diz assim: percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disto que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Então, meus irmãos, o próprio Senhor, na sua onisciência, na sua questão de prescrutar os corações, na sua questão de que ele sempre está preocupado conosco, principalmente seus amigos, seus discípulos, né? O Senhor percebe que aquele momento, a necessidade que havia era apenas dispersar a tristeza de seus discípulos. Por quê? Os próprios eventos seguintes iriam demonstrar por que aquelas coisas estavam acontecendo. E agora a maior preocupação do Senhor é expressar sua terna misericórdia, tomando a iniciativa de ajudar seus amigos e dissipando um pouco as aflições que eles estavam naquele momento. Nós sabemos disso, seus discípulos estão tristes porque o Senhor disse que vai partir, e é necessário realmente palavra de consolo. Nós sabemos que desde aquele capítulo 14 que o Senhor vem com seu discurso para consolar seus discípulos acerca da sua partida. Então, muito interessante essa abordagem do nosso Senhor, essa percepção dele, esse perscrutar dele maravilhoso, que não só ele perscrutou aqueles discípulos, mas até hoje ele perscruta cada coração nosso, ele sabe das nossas aflições,
e Ele tem a oferecer, sim, a sua resposta ao ver nossos corações, muitas das vezes tristes, muitas das vezes com dúvidas, muitas das vezes com receio. E é isso, irmãos, que nunca o Senhor deixou de atuar. O Senhor atuou com os seus discípulos, tem atuado conosco, tem atuado sempre, tem nos dado paz em nossos corações, tem, através do seu Santo e Doce Espírito, feito com que caminhemos junto com Ele. Ele tem realmente cada vez mais nos dado o consolo e o conforto em meio às tristezas, às dúvidas, às aflições, nos fazendo realmente cada vez mais recobrar o ânimo e prosseguirmos nessa estrada maravilhosa. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aí, prosseguindo, nós vamos agora para o versículo 20. O versículo 20 diz assim: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E aqui nessa abordagem, nós vimos aquilo que foi dito como o tema dessa abordagem desses versículos, do 16 ao 24. O paradoxo que há nesse caminho do Senhor entre tristeza e alegria. E aqui nós vemos nesse versículo o paradoxo que há, a alegria que há prematuramente pelo mundo, pela questão de que vai o Senhor ser crucificado, e a questão dos cristãos, né? A questão da tristeza, a questão de que aqueles discípulos estão tristes porque seu mestre em pouco tempo partirá. Então vejam esse paradoxo, a alegria do mundo e a tristeza dos cristãos. Mas sabemos que tudo isso demonstrará que aquela alegria prematura do mundo, ela não durará muito, mas aquela tristeza momentânea que aqueles discípulos estão passando se converterá em uma alegria, em uma força necessária nessa caminhada como cristãos, como eles, como os primeiros, né? E nós hoje, como o nosso reforço, mesmo passando por tribulações, por momentos de dificuldades, por momentos realmente difíceis, mas a convicção de que o Senhor que percorreu essa senda sozinho, que abriu esse livre e vivo caminho, está conosco, nos concedendo a alegria de estarmos dia a dia sendo trabalhados com ele, por ele. Então, nesse versículo também é possível dizer que a fonte do pranto, a questão da ida do Senhor à cruz, vai se tornar a fonte da exultação. Então, a tristeza converter-se-á em alegria. E aí nós podemos nos valer do que se encontra em 1 Pedro. Então, 1 Pedro, capítulo 4, vou só abrir aqui. 1 Pedro, capítulo 4, os versículos 12, 13, 14 e 16. Então, 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 12, que diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. E versículo 16. Mas, se sofrer como cristão, não se vergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. E aí, prosseguindo, nós vamos agora para um versículo muito maravilhoso, o versículo 21, que vai trazer assim para nós uma comparação muito adequada para essa questão da tristeza e da alegria. E o versículo 21 diz assim: a mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza,
porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido um menino, já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. E aí, meus irmãos, com relação à explicação desse versículo, eu queria me valer da questão das dores de parto. E aí é importante que nós voltemos à origem. Quando é que foi que essas dores de parto elas foram introduzidas? E é importante nós voltarmos ali ao livro de Gênesis, quando houve, infelizmente, a questão da queda, da desobediência, que o Senhor ali, o Deus diz, no capítulo 3 de Gênesis, ele diz ali, quando houve a queda, né? O versículo 14 diz assim: então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Então, aqui, nesse versículo, nós vemos uma questão de uma maldição que recaiu sobre a serpente. Nós sabemos que é o próprio Satanás. Mas vejam, com relação ao versículo 16, o Senhor disse à mulher, e está ali, versículo 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Mas o mais importante é a primeira parte do versículo 16, que diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores, darás à luz filhos. Meus irmãos, o Senhor iluminou com relação a esse versículo 16, porque pode parecer para nós que houve um castigo de Deus à mulher, na questão de que foi multiplicado os sofrimentos da gravidez. Mas vejam como é interessante. Como nós lemos lá, naquele versículo que nós lemos, na questão de que a mulher na gravidez, ela tem o sofrimento até o nascimento. Após o nascimento, converte-se em alegria. E vamos aqui ter uma luz de que foi dada, meus irmãos, à mulher algo da experiência do próprio Senhor. Nós sabemos de todos os tormentos que o Senhor passou, de todos os seus sofrimentos. Aí podemos nos valer do que se encontra lá em Isaías. Isso para mostrar que esse sofrimento do parto que a mulher tem é uma bênção dada por Deus. A mulher, e só a mulher tem isso é maravilhoso, a mulher tem uma sombra, um tipo do próprio sofrimento do Senhor. E o auge dele é a conversão em alegria. E nós podemos ver isso que se encontra lá em Isaías, acerca do sofrimento vicário do nosso Senhor. Isso está em Isaías, o capítulo 52 e o 53. No capítulo 53 de Isaías. Eu vou ler alguns versículos que vão dar conta dessa caminhada de sofrimento, essas dores do Senhor de sofrimento, mas depois da alegria. E aí nós podemos comparar que o Senhor abençoou a mulher para que ela tenha realmente na sua vida a questão da experiência de ter um pouco desse sofrimento que o Senhor teve, mas que isso tudo será convertido em alegria. Então vejamos, no capítulo 53 de Isaías, diz lá o versículo 2: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de terra seca não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Versículo 3: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, versículo 4, e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. 5, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Versículo 8. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Versículo 10. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E versículo 12 e último. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte. E aí terminamos por aqui para mostrar que a mesma tristeza da mulher nas dores de parto e a alegria depois do nascimento, nós temos, na verdade, isso como uma figura, uma sombra e um tipo do sofrimento que nosso Senhor amado passou, toda a sua tristeza, todo o seu sofrimento. Mas aqui, da mesma forma como no caso da mulher, quando nasce o menino, há uma alegria, como diz, ele verá o fruto do penoso trabalho. Então, minhas irmãs, alegrem-se pela questão de que o Senhor concedeu a vocês, nessa questão das dores de parto e nessa alegria pelo nascimento, algo que é muito sublime, algo que faz com que vocês tenham algo muito parecido, claro, de uma forma muito mais desvanecida, mas algo que pode mostrar o valor que o Senhor deu às irmãs, desde a Eva, mesmo com o que ela fez, mas o Senhor realmente mostrou que não castigou, pelo contrário, o Senhor quer ver em nós realmente, de uma forma muito maravilhosa, de uma forma assim, de demonstrar o quanto Ele nos ama. E isso é maravilhoso. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aí, retornando, nós podemos agora verificar o que está no versículo 22, que diz assim: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E aí, com base nesse versículo 22, nós podemos ver o conteúdo que se encontra lá em Isaías também. Isaías capítulo 66, versículo 14, que diz assim: vós vereis, e o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Então, meus irmãos, essa questão da tristeza, ela é necessária, como nós lemos lá em Pedro, em 1 Pedro, capítulo 4, é necessário esse processo de tristeza e a conversão é alegria. E sabendo que essa alegria ela é permanente, essa alegria, como nós lemos no versículo 22, ninguém pode tirar. Esse cada vez mais deve ser aquilo que nos faz prosseguir, mesmo passando por nossas dificuldades, nossas tribulações, cada dia, cada momento, cada coisa que muitas das vezes interfere, achando que é alguma coisa que quer nos atrapalhar, mas nós precisamos ter esse discernimento, que essa tristeza, que é momentânea, ela converte-se em alegria, porque sabemos que há um doce Santo Espírito dentro de nós, que tem nos conduzido nessa caminhada, e que, com certeza, essa alegria, ela habita dentro de cada um de nós. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. E aí, passando agora para o versículo 23, que diz assim:
naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. E aí, meus irmãos, essa questão do que está aqui no versículo 23, naquele dia, esse naquele dia não é apenas o dia em que os discípulos viram fisicamente ao Senhor, não é apenas o dia em que houve derramamento em Pentecostes para aqueles discípulos, para aqueles que estavam lá naquele episódio. Aquele dia é para cada um de nós, na medida em que, quando nós realmente somos visitados pelo Espírito Santo, nós passamos a ter a compreensão das coisas do Senhor. Não vai acontecer como aconteceu aqui até esse episódio em que o Senhor ainda não se revelou aos seus discípulos. Aquelas questões das perguntas que os discípulos fizeram, como, por exemplo, ali no capítulo 13 do Evangelho, do mesmo Evangelho de João, há aquela pergunta de Pedro, isso está em 13:36. Então, João 13:36, aqui, todo aquele perguntório que houve. Então, no 13:36 foi a pergunta de Pedro, que Pedro perguntou. Perguntou Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Aí outra pergunta, que foi a de Tomé, isso se encontra em João capítulo 14, versículo 5. Então, em João 14:5, tem a pergunta de Tomé, que aí Tomé pergunta, meus irmãos, me perdoem, só pulei aqui. Tomé 14, deixa eu só abrir aqui, 5. Tomé diz assim, lá em 14:5, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Outra pergunta, que não haverá mais com essa visitação do Espírito Santo, é a pergunta que Filipe fez, isso está em João 14:8, que diz assim, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E a outra pergunta que foi feita, isso está em João 14:22, que foi o outro Simão, que não o Iscariotes. A pergunta foi, disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Então, como nós lemos, nesse dia, nessa visitação do Espírito Santo, não haverá mais perguntas, tudo será esclarecido. E aí nós podemos nos valer do que se encontra em Amós, capítulo 3, versículo 7. Em Amós, capítulo 3, versículo 7, diz assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E aqui, os profetas não quer só uma questão de que são os profetas na questão de só os irmãos, são os irmãos e as irmãs. Então, essa é a nossa caminhada, a descida do Espírito Santo, a vida dele dentro de nós, cada vez mais nosso crescimento espiritual, deixarmos de ser apenas servos, nos tornarmos realmente amigos. Isso tem nos trazido revelação, isso tem nos trazido um crescimento espiritual, isso tem nos trazido a questão de não mais perguntarmos ao Senhor certas coisas, porque o próprio Espírito Santo, pela questão de que somos amigos do Senhor, nessa intimidade, ele tem nos revelado. E isso é algo que a obra do Senhor tem feito em cada um de nós. Esse Espírito Santo que habita em cada um de nós tem suscitado cada vez mais com que nos tornemos amigos de nosso Senhor, para que as revelações do alto possam chegar a cada um de nós e nós possamos realmente ter a certeza das coisas celestiais. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, prosseguindo, nós podemos trazer agora o último versículo, que é o 24, e aí o 24 diz assim, até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E aqui é interessante que esse versículo 24, ele traz uma nova ordem. Ele traz agora aquela questão
que nós até vimos quando trabalhamos naquilo que vimos na última vez com relação ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Até então, se tinha conhecimento, como nós vimos aquilo que se encontra lá em Lucas, que era sabido perfeitamente quem era Deus, a obra de Deus, o primeiro mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E naquele conteúdo de Lucas, aquele próprio intérprete da lei pergunta: quem é meu próximo? Nós podemos chegar ali à interpretação de que o nosso próximo é o próprio Senhor. O próprio Pai, quando o Senhor estava aqui, manifestado na carne, ele mesmo dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, hoje, nós podemos, com essa obra do Senhor, que está aqui no versículo 24, agora que o Senhor está próximo de ascender ao seu trono, de terminar sua obra, ele agora, claro, aos olhos do seu Pai, ele é introduzido nessa questão. Tudo que pedirmos ao Pai, que seja por intermédio do seu Filho, como o próprio Senhor disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E essa questão de pedirmos em nome de Jesus Cristo não é apenas uma questão de termos essa referência. Nós precisamos ter isso em nossos corações. Precisamos saber que aquilo que agrada ao Pai é o seu Filho. E por intermédio do seu Filho é que nós fazemos nossas petições, nunca deixando de colocar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso não apenas em uma forma, mas isso com nossos corações, sabendo que o que agrada ao Pai é aquilo que o seu Filho faz. Então, por intermédio do seu Filho, é que o Pai se agrada das coisas que nós temos feito e apresentado. Então, maravilhoso isso, porque não se trata de uma mera menção, não se trata de apenas mencionarmos em nome de Jesus, porque no trono da glória de Deus está assentado Jesus Cristo como nosso intercessor. E é por isso, meus irmãos, que esses versículos que nós vimos hoje, eles dão conta, como vimos na semana passada, da base da igreja. Realmente, a obra maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua manifestação na carne, a sua ida à cruz, a sua morte e ressurreição, sua entronização e agora a dispensação do Espírito Santo. E conosco hoje está esse Espírito Santo, cada vez mais nos encaminhando, cada vez mais nos consolando, cada vez mais nos dando revelação e nos aproximando e nos conduzindo para que cada vez mais estejamos diante do Senhor e que um dia possamos chegar àquilo que é o próprio objetivo desse Consolador que está em nós, que é a segunda vinda de nosso amado Senhor. Louvado e bendito seja o seu nome, meus irmãos. Esses são os comentários acerca desses versículos. Os irmãos quiserem complementar, que o Senhor ilumine e abençoe. Muito obrigado, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.